Timóteo e vamos aí dar prosseguimento, encerrando esse capítulo 2. Portanto, o texto que nós vamos falar hoje ele é um pouco maior. Vai do versículo 14 até o versículo 26, é um bloco, né, um pouco maior, mas eu creio que é muito edificante para a nossa vida, né? Na aula passada nós falamos sobre o hino que o apóstolo Paulo colocou ali nessa carta para confortar, para fortalecer a Timóteo e aos irmãos ali da igreja de Éfeso, e que até hoje serve como esse consolo e esse conforto para a nossa vida e para a nossa alma, né? Portanto, meus irmãos, vamos hoje traçar aí o que o apóstolo Paulo vai falar a partir do versículo 14. E a partir do versículo 14 ele vai falar ou vai advertir a Timóteo, né, recomendando a ele algumas observações acerca das palavras, de como a palavra pode tanto edificar, como nós já vimos, né, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, é através do poder da palavra de Deus que todas as coisas vieram a existir, né, o verbo se fez carne, mas a palavra humana, sem o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela pode ser destrutiva, ela pode fazer muito mal a nós e àqueles que estão à nossa volta. Então nós vamos aí falar acerca dos perigos dessas palavras humanas segundo a palavra de Deus. Pois bem, vamos aí então estar lendo o texto. Peço que os irmãos que tenham a Bíblia em mãos, que queiram acompanhar, abram aí em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 a 26. Aquele que não tem a Bíblia em mãos, pode esperar que vai estar sendo reproduzido aí no seu aparelho. Hein? Vamos ler então. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Texto longo, né? Mas muito edificante. Paulo aqui vai falar do perigo das palavras. Devemos lembrar, meus irmãos, que as epístolas pastorais foram escritas com um pano de fundo de uma intensiva, um levante intensivo
do movimento gnóstico, né? Um movimento que tentou deturbar, que tentou se infiltrar dentro do cristianismo. Eles vinham com palavras, com discursos, com uma, vamos dizer assim, uma lábia, né, envolvente, e acabavam desviando, pervertendo, acabavam extraviando o cristão do caminho correto. E com isso eles levavam os cristãos ali que estavam ali na igreja a terem um entendimento errado do que verdadeiramente era os ensinos do Evangelho, o ensino dos apóstolos que Deus havia revelado a eles. Eles conseguiam isso através de debates, de discussões, levantavam ali brigas, contendas, e muitas vezes alguns líderes cristãos acabavam entrando nessa e eles cumpriam ali o seu desejo, que era de desviar os corações de alguns. Quando nós olhamos aqui o verso 14, o 15 e o 17, o 14, o 16 e o 17, a parte A dele, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando desse movimento de palavras perigosas. E com isso, irmãos, nós podemos já aprender muita coisa e aplicá-la na nossa vida. O primeiro ponto é que nós temos que tomar cuidado como nós apresentamos nossos pontos de vista. Como que nós expomos aquilo que nós pensamos. Nós temos que ver pelo menos 3 situações. É um lugar correto para que eu me posicione? É o momento certo para que eu fale o que eu penso? São as pessoas corretas que eu devo estar aqui discutindo esse assunto? E isso é muito importante. Muitas vezes nós vemos debates de cristãos em lugares totalmente impróprios, em lugares que não deveriam haver discussões teológicas, conflitos, muitas vezes, sobre pensamentos que não influenciarão na visão cristã, não vai contribuir para a salvação ou para a perdição, não vai edificar a pessoa ou vai afastá-la da fé. Eu sempre me lembro de uma certa vez que eu pude acompanhar em um lugar onde eu trabalhei uma discussão sobre o dilúvio. Se o dilúvio foi universal, ou seja, no mundo inteiro, ou local, apenas onde tinha seres humanos. E essa discussão ela é válida, mas ela é válida num campo onde pessoas cristãs queiram apenas aprender mais da palavra de Deus. Não uma discussão em um lugar aberto, onde eles acabaram, essas duas pessoas envolvidas, se alterando, ofendendo, dando aqueles sorrisos de deboche um do outro, agindo como inimigos por um tema que não é tão relevante, ou não é relevante para a salvação. Estavam no lugar errado, no momento errado. Um deles eu conhecia bem, era um cristão dedicado, o outro era apenas aqueles que estudam, buscam conhecimento para discutir, para ter debates. Temos que olhar quais são as pessoas que nós estamos conversando em público. Na hora, até mesmo quando nós vamos ter conversas sobre a Bíblia. Alguns querem apenas discussões, brigas, contendas. E mesmo que você consiga expor o seu pensamento, eles já vão ter conseguido o que eles queriam, porque muitos daqueles que estarão em volta vão perceber e vão acabar tendo uma visão errada do que é o Evangelho. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele diz o seguinte: o cristão deve evitar as contendas de palavras. Isso não é proveitoso, nem traz edificação para os ouvintes. A palavra de Deus deve ser ensinada com mansidão, no poder do Espírito Santo. E é o que o apóstolo Paulo vai falar: evitem falatórios inúteis, que para nada aproveitam, só servem para perverter o caminho daqueles que estão direcionados para Deus. Quantas vezes pessoas novas na fé, que ainda não têm um conhecimento teológico, bíblico, e muitas vezes 2 irmãos que já têm um tempo na igreja começam uma discussão que vai levar esse cristão à dúvida, às incertezas, e muitas vezes ali a ter o seu coração
desviado para um caminho que não é o correto. Então, pense bem antes de discutir. E aqui nós falamos em todas as esferas, né? Quando nós falamos de lugar, tanto o lugar físico como o lugar virtual. Tome cuidado com as discussões na internet. Tome cuidado com aquilo que você tem alimentado, com os comentários muitas vezes apenas para gerar discussões vãs que não vão levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai fazer com que você não seja uma testemunha fiel a Deus. Devemos buscar evitar os falatórios e as contendas que não levam a nada. O apóstolo Paulo continua e ele vai trazer uma palavra forte, porque ele vai dizer que essa linguagem corrói como um câncer. E nós sabemos que o câncer, quando ele tem uma entrada, ele começa a se multiplicar e vai matando aquele ser vivo que está hospedando ele. É assim que essas discussões e essas brigas acabam fazendo muitas vezes dentro de uma comunidade. Quantas comunidades não foram destruídas ou ficaram gravemente feridas por causa de heresias, por causa de brigas e contendas, muitas vezes teológica, muitas vezes política, muitas vezes ali interna, que não eram para levar a lugar nenhum, que eram para ser resolvidas no lugar certo, no momento certo, na hora certa, mas acaba gerando divisões, brigas, contendas. E nós sabemos, o tratamento do câncer muitas vezes ele é doloroso. E quanto mais demora a se tratar, há uma maior chance do ser vivo que está ali portando esse mal não resistir, ou de sofrer bastante com o tratamento. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho aqui para vocês, baseada no que o apóstolo Paulo fala aqui nos versos 14, 15 e 17, é: evitem contendas, falatórios, brigas, discussões que não levam a nada, que muitas vezes só servem para encher o ego da pessoa, de ter a satisfação de ter vencido uma discussão, uma batalha, de ter usado argumentos que fez calar ali o seu oponente, o seu adversário, mas que gerou um mau testemunho, que gerou pessoas confusas, que fez com que pessoas se escandalizassem com o Evangelho. Então, evitem essas discussões. Nós sabemos que os últimos tempos têm gerado bastante em vários sentidos e muitos cristãos têm se perdido nessas discussões. Tem deixado o testemunho cristão de lado. E quando eu falo aqui para vocês, eu estou não julgando um lado ou outro do ponto teológico, não um lado ou outro do ponto político, não um lado ou outro de alguma discussão de sistema de governo dentro da igreja. Eu estou apenas dizendo, tudo tem que ser muitas vezes discutido e conversado, mas tem lugar, momento e pessoas com que nós vamos fazer isso. Não é de qualquer maneira, para evitarmos que muitas pessoas tenham essa visão errada do que é o Evangelho. O Evangelho não é vencer brigas nem discussões. O Evangelho não é se sobressair sobre o outro, não é falar mais alto, não é gritar e se impor diante das outras pessoas em um debate. O Evangelho é poder de Deus. E os argumentos aqui não são físicos, mas é bíblicos. E tem a hora e o lugar certo e a maneira correta de nós expressarmos. No versículo 15, o apóstolo Paulo, ali entre o 14 e o 16, ele está falando sobre o perigo dessas palavras, mas ele traz aqui alguns pontos para o que nós temos que fazer para não nos colocarmos nessa situação. E ele vai dizer que nós temos que nos apresentarmos a Deus. E aqui é interessante que a palavra que Paulo emprega para falar sobre apresentar-se é parastesai. Parastesai significa apresentar-se para o serviço. Está disposto a se colocar em posição de trabalhar para Deus. O que Paulo está dizendo é: se apresente como um servo de Deus. E não como um servo do seu próprio ego. Não como um servo das discussões, dos debates, mas se ponha à disposição de Deus. Se coloque na posição de um servo que está disposto a trabalhar para Deus. E ele vai além, dizer que maneja bem a palavra da verdade.
que maneja bem a palavra de Deus. A palavra manejar aqui que ele vai usar, ela é ortotonen. Ortotonen significa traçar uma linha reta, cortar de maneira igual, sem desvios. Né? O João Calvino vai dizer que era como um pai que divide o alimento com os filhos e divide em porções exatamente iguais, sem privilegiar um lado ou outro, sem desviar um lado ou outro, sem querer colocar mais para um do que para outro. Olhando para a fala aqui de Paulo, ele está nos dizendo que nós devemos usar a palavra de Deus sem desvios, de maneira correta, sem ser tendencioso para um lado ou para o outro, sem olhar a palavra de Deus com lentes ideológicas, mas que eu tenho que me apresentar a Deus e ter a palavra de Deus, que eu possa traçar uma linha reta nela e com ela seguir em frente. Se eu faço isso, se eu levo uma vida de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, evitando essas contendas, me apresentando para o serviço, eu estarei fazendo a vontade de Deus. Tenho que estar firme na palavra de Deus. Esse é o que nós vemos a Bíblia Sagrada sempre nos apontar-nos para que nós venhamos a continuar firmes nela, nessa linha reta, sem desvios, sem deixar que os falatórios, que quer sejam ideológicos, quer sejam religiosos, de seitas, nada disso venha penetrar o meu coração, a minha mente, o meu entendimento, mas que eu venha seguir firme no propósito de servir a Deus, manejando esta palavra, buscando esta palavra. É claro que o apóstolo Paulo aqui está dando uma palavra direta aos obreiros, aqueles que trabalham, e aqui nós podemos colocar os pastores, presbíteros, os diáconos, né, diaconisa, presbíteras, pastoras, mas também aqueles que estão na comunidade de fé, aqueles que querem servir a Deus. Todos nós devemos manejar bem a palavra de Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo vai falar sobre dois homens que se desviaram da fé, Himeneu e Fileto. Nós não sabemos muito bem quem é esses homens, né? O que nós sabemos é que eles se desviaram dos caminhos, se desviaram da verdade e passaram a anunciar mentiras, erros, enganos. E aqui mais uma vez nós podemos aplicar isso aqui à nossa realidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que durante muito tempo estiveram em lugares que eram pregadas a verdade, que estavam em lugares onde a verdade era ministrada, mas deram ouvidos a heresias, a mentiras, a seitas, entraram nessas discussões vãs e acabaram pervertendo o seu caminho, se desviando da verdade. Muitos. Por isso é o alerta, meus irmãos. Se mantenham firmes em Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus. E não se desviem, não dê conversa para o erro, para a mentira, para nada que esteja fora da Bíblia. Experiências, histórias, nada que fuja da nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Nada te desvie, mude a sua rota. Esses homens aqui pregavam mentiras, anunciavam mentiras, ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido. Essa era a heresia que eles estavam pregando, a mentira, o engano. Talvez dizendo que no batismo já teria se realizado. Talvez alguns diziam que a ressurreição seria nos filhos, né, na descendência. Independente de como eles inventaram essa história para negar que no dia da volta de Cristo nós iríamos ressuscitar e estar com Cristo Jesus. Era um desvio da palavra. Independente de qual razão, de qual motivo, ou qual a heresia, o certo é que eles desviaram a palavra. Talvez trazendo um pouco, querendo agradar ali os filósofos, agradar aqueles que estavam à volta deles. Muitas pessoas têm feito isso. Para agradar o público, agradar a maioria, distorcem a palavra de Deus, inventam história, mentem. E
confundem a cabeça de muita gente. Quantas pessoas nós vimos aí, famosas, que estão pregando em igrejas que se dizem cristãs, mas que têm defendido posturas totalmente anticristãs. Mas pelas suas palavras e o seu discurso serem belos, agradáveis, encherem o ego das pessoas, eles têm abertura nos lugares, têm audiência, têm visualizações, têm curtidas. Não devemos nos deixar enganar por palavras perigosas, mentirosas, que são contrárias à Bíblia e à palavra de Deus, ou que distorcem a palavra de Deus. Vamos vigiar para que nós não venhamos nos tornar como Himeneu, Fileto e tantos outros que se desviaram da verdade, procurando essas seitas, essas igrejas que se dizem cristãs, mas pregam um evangelho totalmente distorcido. Como nós dissemos, muitos se desviaram. Como hoje nós vemos que muitos se desviam. Mas o apóstolo Paulo vai falar aqui algo que, para confortar, ele vai enfatizar o fato de que Deus está no controle. Ele vai dizer, Deus conhece os que lhe pertencem. Muitas vezes, ao olharmos para a realidade evangélica hoje aqui no nosso país, o nosso coração se entristece com muitas mentiras, enganos, desvios da palavra de Deus. Mas Deus diz, eu conheço os meus. Eu conheço. Ele sabe quem é. Ele conhece as comunidades, ele conhece o coração do crente, ele sabe quem é aqueles que têm o coração disposto a servir em espírito e em verdade. Ele conhece. E eu e você devemos também ter o nosso coração puro, como ele vai nos pedir. Devemos buscar fugir, estar distante das injustiças da vida, sabendo que Deus conhece todas as coisas. Ele vai aqui usar a figura do vaso. Ele vai dizer que tem vaso de honra e vaso de desonra. Utensílios que são usados para honra, ou seja, para alimentação, para saciar a sede, para guardar ali o tesouro. Mas existem também os vasos de desonra, da sujeira, do dejeto. Usavam para suas necessidades fisiológicas. Existiam vasos para isso e os vasos para a alimentação, para a água, para o vinho. Deus conhece cada vaso, cada utensílio. Talvez ao olhar apenas um vaso, a gente pense que aquele vaso é de honra, mas o interior dele é de desonra. Ou, ao contrário, muitas vezes a gente olha um vaso e diz, esse vaso não tem honra, mas dentro tem o tesouro do Evangelho. Quem sabe é Deus, quem conhece é Deus. É Ele que conhece vaso de honra e de desonra, mas Ele nos diz aqui através da sua palavra, que se esse vaso for limpo, purificado, esterilizado, ele pode ser usado para honra. Assim como o vaso de honra, se deixar se contaminar, se torna vaso de desonra. Aqui ele não está falando acerca de salvação, mas de utensílio para ser usado. Se queremos ser usados por Deus, se queremos dar vazão à vontade de Deus na nossa vida, temos que nos colocar como vasos de honra, evitando falatórios, contendas, brigas, discussões vãs, tudo aquilo que faz mal e faz perverter o caminho daqueles que buscam a Deus. Somos chamados para sermos vasos de honra, de estarmos no caminho certo, de sermos úteis, santificados no Senhor, dispostos a nos entregarmos como servos, nos apresentarmos como servos, para sermos usados pelo Senhor. Após apresentar tudo isso, o apóstolo Paulo vai falar para que esses vasos de honra venham a fugir das paixões da mocidade, fugir daquilo que causa tentações em nós, fugir daquilo que provoca ou nos induz ao erro. Fuja dessas paixões.
Muitas vezes nós temos que fugir, irmãos. Nem sempre nós temos que bater de frente. Nem sempre nós temos que pensar que somos super-heróis da fé e que estamos dispostos a encarar tudo. Aquilo que pode te derrubar, que você sabe que tem um risco, foge. Mantenha distância. Mas algumas coisas nós temos que buscar. E ele vai dizer, busque, segue a justiça, a fé, o amor com o coração puro. O que ele está dizendo o que a Bíblia está dizendo se entregue a Deus, pois Deus é justo, Ele te dá a fé. E o amor dele que te salvou é o mesmo amor que você vai compartilhar com o próximo e vai dedicar a Ele. Se entregue a Deus, segue tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que provém de Deus. Com isso, ele encerra esse capítulo 2 dizendo que nós vamos evitar contendas, brigas, fofocas, conversa fiada. Se nós nos entregarmos a Deus, nós vamos evitar esses falatórios, esses disse-me-disse, essas discussões vãs, pessoais ou pela internet. Nós vamos abandonar essas coisas, porque nós queremos ser servos do Senhor, e com isso nós somos instrumentos dele. E ele vai dizer que através da pregação, da proclamação, de levarmos a palavra de Deus, nós vamos, pelo poder do Espírito Santo, ver pessoas ser convencidas do mal, se arrependendo do pecado, deixando os laços e as armadilhas do diabo. Nós não fazemos isso com brigas, com ódio, com rancor, com raiva, mas nós fazemos isso sendo servos de Deus, anunciando a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. E é assim que Deus quer nos usar, não como debatedores que ofendem, que brigam e que causam discórdias no meio do povo de Deus. Vamos ter o nosso coração voltado para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possa nos ajudar a vivermos como servos dele, fiéis à sua palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até a próxima aula. Peço que vocês estejam aí se inscrevendo no nosso canal, aqueles que não são inscritos, ativando aí o sininho, para receber as notificações dos cultos, das palavras, das aulas. Amém. Eu gostaria de abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha derramar a tua graça sobre a vida desses que estão nos vendo, que nós possamos, ó Deus, cada dia mais sermos usados por Ti como utensílios de honra, vasos de honra. Que a gente venha, ó Deus, como o Tiago nos ensina, a falar menos e a ouvir mais. Que a gente possa controlar a nossa língua, que nós possamos controlar o nosso ímpeto, ó Deus, em discutir, em brigas, em contendas, e que a gente possa estar, Senhor, dispostos a pregar e anunciar o Teu Evangelho. É o que te pedimos, ó Pai, com as bênçãos do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa habitar em cada lar, ó Deus, em cada família, em cada um, ó Deus, que está nos vendo agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.